Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te entregamos, ó Virgem Maria, essa nossa aula de teologia trinitária. Te pedimos a graça de acolhê-la com um coração humilde, com a inteligência iluminada pela fé. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos alunos e alunas do curso de Teologia Trinitária, nós vamos tratar agora de Karl Rahner. Vamos falar um pouquinho da obra desse jesuíta que nasceu em 1904 e faleceu em 1984. Nasceu em Freiburg, em Breisgau, e faleceu em Innsbruck. Karl Rahner, que entrou ainda muito jovem, depois de ter conhecido inclusive Romano Guardini na sua juventude, entrou nos jesuítas, seguindo os passos do irmão. Ele tem um irmão mais velho, chamado Hugo Rahner, grande estudioso dos padres da igreja, um teólogo de grande valor também, que mereceria ser mais conhecido. Do ponto de vista da teologia trinitária, nós podemos dizer que uma das suas obras mais importantes é um artigo que ele escreveu, traduzido em língua portuguesa com o título de O Deus Trino, Fundamento Transcendente da História da Salvação. E ele escreveu esse artigo para a dogmática Mysterium Salutis, uma dogmática internacionalmente conhecida, e no caso da tradução dela em língua portuguesa, feita pelas Vozes, o texto do Karl Rahner se encontra no primeiro tomo do volume 2 dessa obra. Foi publicado em 1972. Então, nesse artigo, ele expressa o desejo, de oferecer a sua contribuição para uma renovação da teologia trinitária. Como se sabe, ele é marcado por algumas tendências de pensamento que compõem um pouco o cenário daquilo que se usou, daquilo que se, vamos dizer, normalmente se chama de modernidade. Então ele é marcado, por exemplo, por uma tendência ao antropocentrismo, tanto que se fala muito da reviravolta antropocêntrica. É título de um artigo dele na sua teologia. Karl Rahner é sinônimo de uma reviravolta antropocêntrica. Ou seja, ele faz uma teologia a partir do homem, não a partir de Deus. Já explicamos melhor isso. Ele também valoriza muito a subjetividade do homem e a transcendentalidade da sua consciência, sob influxo, claro, de Kant. A teologia de Karl Rahner quer sublinhar o mistério divino, quer sublinhar que o mistério divino não se encontra longe do homem.
Ele tenta superar esse hiato entre o plano da ontologia divina e o plano da ontologia humana, criatural. Mas ele quer mostrar que, na verdade, o mistério divino se encontra no próprio homem, no interior do próprio homem. Karl Rahner parte da encarnação do Verbo para fundamentar teologicamente a possibilidade da autocomunicação de Deus. Já que a comunicação de Deus ao homem tem de tomar em consideração a estrutura deste último. Essa é a perspectiva antropocêntrica, tão bem trabalhada na teologia de Karl Rahner. Então, na verdade, é bem interessante a gente notar que a encarnação do Verbo é como se fosse esse mistério paradigmático para a ideia de revelação ou de autocomunicação de Deus ao homem. Para ele, na encarnação do Verbo, nós temos o Deus que se autocomunica à natureza humana. Ao assumi-la, é como se Deus estivesse se comunicando, se unindo perfeitamente à nossa natureza humana. Num caso exemplar, paradigmático, fundamento de todas as outras experiências de autocomunicação divina ao homem ao longo da história da salvação. O teólogo jesuíta alemão, apesar de reconhecer toda a tradição teológica que usa o termo pessoa para construir a sua reflexão trinitária, ele se deixa influenciar demasiadamente pelo conceito de psicológico recente de pessoa, vendo-a como uma espécie de centro de consciência, de atividade. Então, por causa disso, na sua reflexão trinitária, ele começa explorando a aporia, o problema que existe na linguagem teológica, quando dizemos que em Deus nós temos três pessoas. Se cada pessoa é um centro distinto de consciência e de atividade, ao dizer que nós temos três pessoas em Deus, Karl Rahner observa que nós podemos cair no risco do triteísmo. Falar de três pessoas na Trindade poderia ser, diz ele, equivalente a falar de três centros distintos de consciência e de atividade, o que levaria ao entendimento herético do dogma. Herético porque triteísta. As mesmas ideias que se encontram nesse artigo vão também, de modo resumido, aparecer na sua famosa obra Curso Fundamental da Fé. Karl Rahner propõe então substituir o termo pessoa por uma outra expressão capaz de dizer o mesmo, de um modo mais correto do ponto de vista da reflexão filosófico-teológica sobre a ideia, a noção de pessoa. E aí ele propõe, vejam bem, para fugir do perigo do triteísmo, ele propõe a expressão
modos de subsistência. Então ele afirma que na Trindade existem 3 modos de subsistência. E o que equivaleria na teologia clássica às 3 pessoas. Por causa dessa sua terminologia, modos de subsistência, a gente tem que lembrar que Santo Tomás de Aquino fala de relações subsistentes. As pessoas são relações subsistentes. E Karl Rahner usa modos de subsistência. Por causa dessa terminologia modos de subsistência, muitos teólogos vão criticá-lo, afirmando que ele se aproxima de uma posição modalista, modus. Assim, ele é criticado por Walter Casper. E Walter Casper afirma que Karl Rahner não compreendeu o pensamento personalista e a importância do seu conceito de pessoa como ser em relação. E que essa é uma outra fragilidade do pensamento de Karl Rahner. Não ter incorporado essa ideia da filosofia personalista, em que o conceito de pessoa está ligado à ideia de relação. Então, Karl Rahner não valoriza a ideia de relação e, por isso, não associa o termo pessoa à relação. Mas propõe, no lugar do termo pessoa, modos de subsistência. Ele é criticado também por Joseph Ratzinger. Ele afirma que em Deus se dá uma distinção consciente, mas não a partir de 3 subjetividades, senão que o ser consciente se dá em uma só consciência real. Então, para Karl Rahner, não dá para falar de um eu e um tu entre o Pai e o Filho, porque na Trindade haveria apenas uma consciência real, a consciência divina. A tríplice subsistência não é qualificada por 3 consciências. Ou seja, na Trindade não temos 3 consciências, 3 razões. Por isso ele defende que na Trindade não haja entre o Pai e o Filho essa relação de eu e tu. Na verdade existe só um eu divino, que é um eu como, digamos assim, um eu trinitário. Nos evangelhos, o tu, que é o Pai, para o Filho, deveria ser interpretado como fruto da encarnação. Na verdade, essa relação eu e tu entre Jesus e o Pai deveria ser entendido entre a humanidade de Jesus e o Pai na sua divindade. Então, entre o Jesus humano e o Pai divino, nós temos sim, aí sim, um eu e um tu, como entre o Criador e a criatura. Deus, no caso, Pai, e a criatura, a natureza criada, no caso, a natureza humana criada do Verbo. Então, haveria um eu e um tu entre Jesus, na sua humanidade, e o Pai na sua divindade. A subsistência não seria por si mesma pessoal no sentido atual da palavra. Isto é, não seria um centro de atividade. Então, esse modo de subsistência seriam 3 modos de, por assim dizer, de assumir a natureza divina, a única natureza divina.
Quando tomamos em consideração a proposta da fórmula trinitária de Kauhaner, 3 distintos modos ou maneiras de subsistência, que segundo o autor protegeria melhor a unidade de Deus contra a tendência ao triteísmo, percebemos que ela não se apresenta capaz de afirmar ao mesmo tempo a unidade divina e a triunidade de pessoas. No fundo, a expressão de Kauhaner parece salvaguardar mais a unidade divina do que a triunidade das pessoas, que parecem apenas modalidades, modos de subsistência. Na fórmula haneriana, ou os modos são somente modos de uma única subsistência, ou então trata-se não de modos, mas de subsistentes distintos. No primeiro caso, teríamos um pensamento que poderia ser classificado como modalista. É o mais provável, segundo as críticas de Walter Casper e Joseph Ratzinger. No segundo caso, caso trate-se não de modos, mas de subsistentes distintos, então Kauhaner cairia no perigo contrário, ele se aproximaria de um pensamento triteísta. Kauhaner também tentou superar a divisão do Tratado da Trindade. Nós explicamos como o Tratado da Trindade, ao longo de séculos, até o Vaticano II, foi organizado a partir de uma certa leitura da Suma Teológica, ou seja, num primeiro momento, o de Deo Uno, ou seja, uma reflexão mais filosófica sobre Deus. Num segundo momento, o de Deo Trino, onde se assume mais o aspecto teológico à luz da revelação. E para superar então essa organização do tratado de Deo Uno e de Deo Trino, ele vai introduzir, como nós vimos na introdução do nosso curso, uma terminologia até hoje muito usada. Ele vai introduzir, no estudo da teologia trinitária, os termos trindade econômica e trindade imanente. A trindade econômica é como a trindade se revela na história, na economia da salvação. E a trindade imanente é a trindade em si mesma. Em outras palavras, ele distingue o Deus que se revela na economia, esse Deus que se revela ad extra, do Deus em si mesmo, o Deus ad intra. Esta distinção, entretanto, não significa uma diferença entre as duas abordagens teológicas. A trindade econômica é a trindade imanente e vice-versa, afirma Kauhaner. E esse Grundaction, esse pensamento de Kauhaner, vai provocar uma reação muito forte no mundo teológico por causa da expressão vice-versa. A trindade econômica é a trindade imanente, sim. A trindade econômica não poderia deixar de corresponder à trindade imanente. Mas quando eu digo vice-versa, aí eu estou dizendo que a trindade imanente, o Deus em si, Deus uno e trino em si, corresponde exatamente à trindade econômica. E aí a gente tem um problema, porque Deus não revela tudo o que ele é, mas tudo o que ele revela corresponde ao que ele é. Ou seja, entre a trindade imanente e a trindade econômica,
tudo que a trindade econômica diz corresponde ao que a trindade imanente é. É uma manifestação na história, né, para o homem do que Deus é. Mas eu não posso dizer que a trindade imanente é tudo o que a trindade econômica é. Porque a trindade imanente é muito maior do que o que Deus revela de si mesmo. Só Deus pode saber tudo o que Ele é. Só Deus pode ter consciência total do seu próprio ser, de tudo aquilo que Ele é. E ao revelar-se, Ele não vai exigir que nós tenhamos uma inteligência infinita. Ele nos sabe, Ele nos criou com uma inteligência finita, iluminada, que pode ser iluminada pela graça de Deus e potencializada pela graça de Deus, mas sempre uma inteligência criatural, agraciada, se for o caso. Mas a nossa inteligência não é capaz de comportar tudo o que Deus é. Então a trindade econômica é como se fosse uma gotinha do que o oceano, se a gente usar essa imagem do oceano, daquilo que Deus é. Então Deus é como se fosse o oceano. A trindade imanente é como se fosse o oceano. A trindade econômica é como se fosse uma gota d'água. Nessa gota d'água eu tenho o H2O. Eu tenho tudo que eu vou encontrar no mar, no oceano. Ou seja, a trindade econômica corresponde ao que a trindade imanente é. Mas eu não posso dizer que a trindade imanente é igual à trindade econômica, porque a trindade imanente é muito maior do que aquilo que ela revela de si mesma, que é a trindade econômica. Então ele introduz essa diferenciação, trindade imanente, que corresponde ao que os padres chamavam de teologia, e a trindade econômica, que corresponde ao que os padres chamavam de economia. Oikonomia. Então o problema não é na parte da frase que diz a trindade econômica é a trindade imanente. Até aí tudo ok. A trindade econômica corresponde ao que a trindade imanente é. O problema é quando eu falo vice-versa. Porque a trindade imanente é muito maior, é infinitamente maior do que aquilo que Deus diz sobre Ele mesmo para o homem, que corresponde à capacidade que o homem tenha, iluminado pela graça de Deus, de acolher a verdade sobre o Deus em si mesmo, sobre a trindade imanente. Então o Deus unitrino revela-se na economia da história da salvação, tal como ele é na sua vida imanente. Essa distinção raneriana não é uma novidade teológica. Mas, enquanto o fato dele identificar a trindade econômica com a trindade imanente é aceitável, quando ele inverte, volta o vice-versa, aí temos um problema. Problema que vai ser criticado por vários autores, como Yves Congar, Balthasar, o próprio Walter Kasper, Wolfgang Pannenberg, Jürgen Moltmann. Todos esses autores vão criticar a posição de Karl Rahner, especialmente o vice-versa. Vejamos como essa fórmula é criticada pelo seu contemporâneo Hans Urs von Balthasar,
Referindo-se ao axioma runneriano, von Balthasar escreve: a trindade econômica aparece de fato como a interpretação da trindade imanente. Esta última, não obstante o ser princípio fundante da primeira, não pode ser simplesmente identificada com essa, porque em tal caso a trindade imanente corre o risco de reduzir-se à trindade econômica. Mais claramente, Deus corre o risco de ser absorvido no processo do mundo e não poder chegar a si mesmo, a não ser através deste dito processo. A Comissão Teológica Internacional, no documento Teologia, Cristologia e Antropologia, reafirmou a importância do axioma fundamental de Rahner, também chamado Grundaxiom, mas o reformulou do seguinte modo: a trindade que se manifesta na economia da salvação é a trindade imanente. É a trindade imanente que se comunica livremente, gratuitamente, na economia da salvação. A mesma Comissão Teológica Internacional recorda que a relação entre trindade econômica e trindade imanente deve ser entendida segundo a tríplice via da afirmação, da negação e da eminência. Introdução à Teologia. Em outras palavras, recorda-se que a trindade imanente e a trindade econômica são a mesma trindade em duas situações distintas. Em si mesma, trindade imanente, e na relação com a história, na revelação na história, trindade econômica. A relação de analogia expressa uma relação de identidade entre as duas, mas também de distinção. A identidade significa que trata-se do mesmo, único e verdadeiro Deus, tanto trindade econômica como trindade imanente. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E qual seria então a distinção? É claro que a distinção se encontra no fato de que a trindade econômica é, digamos, o que Deus está comunicando de si para a criatura humana, para o homem. O homem agraciado. Mas o que Deus comunica ao homem agraciado não é tudo o que Deus é. Por quê? Porque Deus comunica ao homem agraciado aquilo que o homem agraciado é capaz de conhecer, aquilo que é necessário, aquilo que ele precisa saber, experimentar para poder se salvar, trilhar o caminho da salvação. Que é, vamos assim dizer, como uma experiência viva com o próprio Deus, real, concreta, mas é pequena diante da infinitude do que Deus é em si mesmo. Então existe essa distinção. E lembrando que numa analogia a distinção é sempre maior do que a semelhança. No que concerne a relação entre a trindade imanente e a trindade econômica, podemos fazer 6 afirmações. Nós vimos isso na introdução do nosso curso. Mas vamos rever. Primeira, a trindade econômica é a única porta de acesso à trindade imanente. Nós conhecemos a trindade imanente porque ela se revelou. E o fato dela ter se revelado significa que a trindade se manifestou para fora, à destra. Se manifestou
se comunicou ao homem na história. Ou seja, nós chegamos ao Deus absconditus através do Deus revelatus. É pelo Deus que se revela que nós chegamos ao Deus que é mistério, que está escondido, por assim dizer, no segredo do próprio mistério. Segunda afirmação. A trindade econômica é a trindade imanente. A trindade econômica não pode ser diferente da trindade imanente, senão Deus estaria se revelando, falsificando o seu próprio ser. Deus, ele diz ao homem o que ele é. Deus diz ao homem aquilo que o homem precisa saber sobre o próprio Deus, algo que é verdadeiro, que corresponde ao que o próprio Deus é. Ou seja, a trindade econômica corresponde ao que Deus é em si mesmo, a trindade imanente. No sentido de que a trindade que nos ama, que se revela a nós, é a trindade que celebra desde sempre e para sempre o seu amor na comunhão das três pessoas divinas. Então, essa trindade que é amor trinitário, eterno, felicidade eterna, essa trindade se revela por amor ao homem, se manifesta ao homem, se comunica ao homem, convida o homem a participar da sua felicidade. Então, a trindade econômica corresponde à trindade imanente. A trindade econômica é a trindade imanente. Porque tudo aquilo que a trindade econômica foi revelado pela trindade imanente ao homem, à humanidade, ao mundo criado. E é verdade. 3. A trindade imanente não pode ser reduzida à trindade econômica. O que Deus doa e revela de si é como uma gota do imenso oceano do seu ser. Ou seja, a trindade imanente transcende a sua própria autorrevelação, que é a trindade econômica. Mesmo revelando-se, a trindade imanente permanece rodeada de uma certa esfera de mistério. Então eu não posso dizer que a trindade econômica diz tudo o que a trindade é, comunica tudo o que a trindade é. Não. A trindade imanente é muito mais do que aquilo que ela revela de si mesma, porque aquilo que ela revela de si mesma mira o homem. E o homem é um ser limitado, finito. Ela vai dizer o que o homem pode acolher, claro, na sua pequenez. Mas ela é muito maior do que essa pequenez, porque ela é Deus, ela é infinita. Quarto ponto. As operações das pessoas divinas na trindade econômica correspondem às operações das mesmas pessoas na trindade imanente. Ou seja, na trindade econômica, o pai envia o filho e o pai, junto com o filho, envia o Espírito Santo. O que corresponde à trindade imanente, porque o pai é a origem do filho e origem, junto com o filho, do Espírito Santo. O pai é sempre o pai na trindade econômica e na trindade imanente. Assim como o filho é gerado pelo pai na trindade imanente e é enviado pelo pai na trindade econômica, e o Espírito Santo vamos dizer, provém do pai e do filho e é enviado pelo pai, provém do pai e do filho na trindade, procede do pai e do filho na trindade imanente e é enviado pelo pai e pelo filho na trindade econômica. Então existe uma correspondência de operações. Se o Pai é o princípio primeiro, origem de todas as coisas, na trindade econômica também o é, na trindade imanente.
Se o Filho é gerado na trindade econômica, também o é na trindade imanente. Se o Espírito Santo é vínculo de amor recíproco entre o Pai e o Filho na trindade econômica, também o é na trindade imanente. Então a trindade econômica nos revela como é a vida intratrinitária. Quinto ponto. A trindade imanente decidiu eternamente autocomunicar-se, revelar-se, ou seja, manifestar-se à destra na trindade econômica. Decidiu eternamente. Ela não era obrigada a isso. É uma decisão livre, amorosa, bondade. Não havia a obrigação ou a necessidade, como Hegel, por exemplo, sugere, limitando assim a liberdade divina e a gratuidade da revelação. Sexto ponto e último. A trindade imanente irradia uma luz que ilumina a compreensão da trindade econômica. A gente entende, a gente acolhe a trindade econômica iluminados pela graça de Deus. Essa graça de Deus nos vem da trindade imanente. Da trindade que ilumina a nossa inteligência para que nós possamos acolher o que ela revelou de si mesma. A trindade econômica. Ou seja, o mistério do ser trinitário ilumina a inteligência de suas obras. A luz da graça trinitária, da graça que a trindade nos dá, é que nós entendemos, né, a trindade econômica. Piero Coda afirma que o mal-estar teológico com a afirmação raneriana a trindade imanente, a trindade econômica é a trindade imanente e vice-versa, esse mal-estar com essa afirmação raneriana deriva do fato de que, pela fé, percebemos que podemos dizer que a trindade econômica é a trindade imanente, sim, porque Deus revela-se aos homens por seu Filho e pelo Espírito. Mas a trindade imanente transcende a revelação de si mesma na trindade econômica. Por essa razão, o vice-versa do axioma raneriano não deveria ser utilizado sem ulteriores explicações que nos permitam compreender o seu verdadeiro significado. Então a gente termina aqui essa brevíssima aula sobre a teologia trinitária em Karl Rahner. Vamos ficar por aqui, certo? Acho que o importante é compreender a contribuição de Karl Rahner no que concerne a essa terminologia, trindade imanente, trindade econômica, o problema do axioma raneriano, a trindade econômica é a trindade imanente e vice-versa, e o vice-versa é o problema aqui. As críticas foram abundantes e injustas, e o fato de que ele, combatendo, iluminado pelo conceito de pessoa da psicologia contemporânea, que vê a pessoa como um centro de consciência e também de ação, não consegue conceber a teologia trinitária como usando a terminologia três pessoas, um só Deus e três pessoas. Porque, nesse caso, segundo Rahner, nós tenderíamos a um triteísmo. É justamente para evitar um triteísmo que ele promove a expressão modos de subsistência e acaba caindo no risco de um modalismo, né? Onde parece que, na verdade, cada pessoa é apenas o modo de realização da única substância divina.
ele não valoriza a ideia de relação para estabelecer um conceito de pessoa também, vamos dizer, em sintonia com a psicologia contemporânea e com a própria filosofia contemporânea, a filosofia do seu tempo, de tipo personalista. Mas ele é muito marcado por um outro tipo de influência, que é aquela heideggeriana existencialista, e também o idealismo alemão, certo? E acaba não se deixando influenciar tanto pela filosofia personalista, o que é uma pena neste caso. É isso. Tentamos apresentar de modo muito breve, muito sucinto, o pensamento de Karl Rahner, assim, a contribuição de Karl Rahner à teologia trinitária. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.